Deixa eu falar para vocês, pedir desculpa de uma coisa para vocês. Crime que eu cometi na semana passada, mas eu vou reparar hoje. Eu tenho uma aula de uma turma, amanhã, sexta-feira, que é de recrutamento e seleção. E eles estão vendo essa matéria também. É parecidíssimo, tá? E é como uma é na quinta, outra é na sexta, só que eles estão num momento um pouquinho diferente do de vocês. A matéria é um pouco diferente, então eles já estavam um pouquinho mais avançados. E eu, semana passada, quando eu fui iniciar na quinta-feira a aula com vocês, o que eu fiz? Deixa eu ver a aula passada para ver onde é que eu parei. E por um acidente, eu não sei como, é muita coisa na cabeça, eu peguei a aula da semana passada da turma de sexta-feira, que já estava um pouquinho mais avançado. E aí acabou que eu pulei um pouco a matéria com vocês, porque eu já peguei lá da frente, já sendo que eu tinha que ter começado com vocês aqui, ó. Eu estava falando na aula lá, se eu não me engano, dia 7, eu acho, com vocês, tinha falado até recrutamento misto. Eu ia começar na outra aula falando das técnicas de recrutamento. Aí, o que acontece? Eu vi o final da outra aula, da outra turma, que já estava lá em recrutamento virtual e tal, e comecei a partir daí, pulei um pedaço da matéria com vocês. Aí hoje eu falei que eu ia iniciar com vocês aqui, já falando das perguntas aqui tradicionais, né? E não, então, infelizmente, eu vou voltar um pouquinho lá e falar daquele pedaço que eu pulei, porque ele é importante. Eu acho que ninguém também percebeu direito que eu pulei um pedaço da matéria. Que é um pedaço importante da matéria. Eu tenho que explicar aquele pedaço lá. Então, assim, vocês me perdoem aí, né? Excesso de formação na cabeça e essas matérias parecidas. A gente acaba, faz confusão, ninguém também falou nada, alguém tivesse falado, professor, se eu pulou um pedaço, eu teria percebido o erro, teria voltado, mas aí não tem problema, né? A gente volta, fala aquele pedacinho que não foi falado, depois continua lá da frente, lá, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Vou iniciar hoje a aula, ó, falando dessas fontes de recrutamento, que eu não falei aqui com vocês. Eu tinha explicado, eu lembro, naquela aula, e depois eu fui rever a aula. Eu tinha falado com vocês disso aqui, ó, dessas etapas de um recrutamento, isso eu tinha mostrado para vocês, ó. Né, o RH faz as triagens, depois lá no final que vai para o processo seletivo. Isso aqui, eu me lembro que eu tinha falado com vocês, eu vi no vídeo lá. Né? Só que depois eu vim falando de prós e contras de recrutamento interno, recrutamento externo, parei ali. E aí esse início aqui, ó, fontes de recrutamento, eu não falei com vocês. Tá? Então hoje eu vou voltar nesse assunto aqui, para que a gente fale de toda a matéria, com calma, eu gosto de falar, dar exemplos, eu tenho uns exemplos, que eu trabalho com isso também, né? Participo de processos seletivos, então tem muito exemplo para dar para que isso fique mais claro na cabeça do aluno, porque você podia só simplesmente ler a matéria em casa, mas eu acho que eu dando alguns exemplos, parece que fica melhor para o aluno visualizar a matéria e entender o que ele pode fazer no dia a dia dele, na hora que ele estiver numa fase dessa aí, que ele já estiver fazendo recrutamento, seleção, estiver selecionando candidatos. Então, gente, aqui, ó, um texto tirado do livro do Kia Venato, que ele fala assim: as técnicas de recrutamento são os métodos por meio dos quais a organização aborda e divulga a existência de uma oportunidade de trabalho, junto às fontes mais adequadas de recursos humanos que proporcionem candidatos para o processo seletivo.
São também denominadas veículos de recrutamento, pois são fundamentalmente meios de comunicação. A seguir, veremos as principais técnicas de recrutamento ou as fontes de recrutamento utilizadas pelas empresas. Embora hoje muitas empresas estejam dando uma ênfase nas fontes de recrutamento online, é necessário entendermos como funcionam todas as abordagens físicas. Então, pessoal, ó, deixa eu só rapidamente rever isso aqui rápido com vocês, ó, para a gente lembrar. 15 dias atrás eu tinha falado isso aqui com vocês. Só para lembrar que eu falei que hoje muitas empresas, elas adotam um sistema online. Ou outras empresas adotam agências de recrutamento para facilitar a vida dela. Dona Sueli, chegou aí? Bem, né, Dona Sueli? Então, pessoal, olha só. Eu tinha falado mais ou menos isso com vocês, só relembrando, porque tem muitas empresas que adotam sistemas online, outras empresas adotam agências de recrutamento, mas você pode muito bem trabalhar numa empresa aí que não tenha um sistema de recrutamento, um sistema online, um trabalho com agência, e você, quando vai anunciar uma vaga, o RH precisa saber aonde ele vai anunciar essa vaga, como ele vai fazer, para conseguir currículos, né? Para que ele consiga recrutar um número bom de bons candidatos para que o RH faça um processo seletivo bem feito, né? Então, eu tinha falado, esse sistema online, ele facilita a vida do RH. Você já deve ter feito algum cadastro num sistema online alguma vez na sua vida. Quem está aí procurando emprego, aí de vez em quando você vê um anúncio de uma vaga lá, aí você clica para ver, aí está assim, clique aqui para você se candidatar à vaga. Aí você clica e cai lá no site, no sisteminha da empresa, onde vai ter os campos para você vir preenchendo. Você preenche lá a sua escolaridade, o período que você está na faculdade, seu nível de conhecimento em Excel, nível de conhecimento em Word, nível de conhecimento em línguas. Preenche todos os campos, salva, envia, aquilo cai no sistema lá da empresa. Então, quando a empresa, surge vagas da empresa, ela quer fazer um processo seletivo, aí pega lá as vagas, né? Então, está precisando de gente para a área financeira, e vai ver os conhecimentos que a pessoa tem que ter, né, as competências daquela pessoa, vai lá no sistema, filtra, o sistema já vai selecionar um número lá de candidatos e vai apresentar para o recrutador um número de candidatos já com aqueles requisitos pré-selecionados. Então, economiza essas etapas iniciais aqui, todas aqui, ó. Né? Você não vai precisar ficar fazendo aquela triagem de currículos e tal. Ou, se não, agência de recrutamento também. Eu falei lá em Copacabana, a empresa que eu trabalhei lá, ela mandava um e-mail lá para a agência de recrutamento, ó, dava o perfil da vaga, preciso no candidato assim, assim, assado. Daí, na outra semana, a agência mandava 12 candidatos já, dentro daquele perfil que a empresa estava precisando. Então, o RH já ia direto para essas fases finais do processo seletivo, né? Agora, se você não tem essas facilidades, não tem um sistema online, não tem uma agência de recrutamento, então, existem as formas tradicionais, né? Toda empresa, normalmente ela vai selecionando, criando um banco de talentos. Essas empresas online, aquilo, quando você cadastra lá seus dados e vai para o sistema, aquilo é um sistema, um banco de talentos que a empresa vai montando. Agora, muitas empresas, elas montam isso de forma manual, né? Tem um arquivo lá, os currículos, todos separados em ordem alfabética, separado por área, né? Currículos para a área financeira, currículos para a área de marketing, currículos para a área de vendas, separado por, né, os currículos que são mais para primeiras vagas de assistente, currículos de gerente. Então, cada RH, ele tem, que não tenha um sistema online, ele vai ter a sua metodologia para ele poder arquivar esses currículos de forma prática para ele, porque é um primeiro, né, gente, é uma primeira forma, surgiu uma vaga lá na empresa. Em vez de abrir o processo seletivo, anunciar a vaga, de repente, a empresa lá no seu próprio banco de currículos, ela já separa lá 4, 5 bons currículos que o RH tenha lá em mãos,
já chama aqueles candidatos, entrevista, e de repente já preenche mais rapidamente a vaga. Então, é importante você ter um banco de talentos, um banco de candidatos, um arquivo muito bem organizado, né, para facilitar a sua busca. E aí, outra coisa, muitas empresas, inclusive aquela empresa que eu falo lá, que eu cito, daquela experiência que eu tive em Copacabana, ela fazia isso aqui, ela passava o RH o tempo todo, lembrando os funcionários da empresa, para eles indicarem currículos para a empresa, sabe? Falava com as pessoas, se tiver algum amigo seu, eles não queriam que indicasse parente, né? Principalmente parente de primeiro grau, mas amigos, conhecidos, pessoas que você já trabalhou com ela em outras empresas, que sabe que é um bom profissional, pedia o pessoal para indicar os currículos, né? E isso é uma prática muito boa. Sabe o que essa empresa fazia? Ainda pagava. Se o candidato que você indicou fosse aproveitado pela empresa, fosse contratado pela empresa, a pessoa que indicou ele ainda recebia um dinheirinho ainda, percentual do salário da pessoa, 300, 400 reais, um dinheirinho lá, e ajudava a pessoa ficava feliz e motivada, né? Ganhava um dinheirinho extra lá. Mas por que a empresa fazia isso? Ela não ia pagar a agência de recrutamento? Então paga o funcionário, está motivando o funcionário. É uma prática de, né, além de tudo, motiva o funcionário ainda, interno da empresa. Mas o que é legal é que esses currículos que os funcionários estão indicando, de amigos, de conhecidos, né? Pensa bem comigo aqui, ninguém sai indicando uma pessoa para outra empresa, principalmente para a empresa que ela trabalha, se sabe que aquela pessoa tem seus problemas, não é um bom candidato. Não é? Então, o funcionário da empresa, quando estava indicando um amigo dele, né, sabia que estava indicando uma pessoa que ele podia indicar. Não é possível, a pessoa sabe que a amiga dela é problemática, vai indicar para a empresa que ela trabalha. Não é? Então, eu gosto muito de indicar pessoas que eu conheço para outras empresas, sempre que me pedem, eu pego meus currículos que eu tenho aqui e mando, só que eu indico pessoas que eu conheço, né? Alunos que são bons alunos mesmo, conhecidos mesmo, que são bons profissionais, pessoas que eu já trabalhei em outras empresas, que eu sei que o cara é um bom profissional. Eu não vou indicar para uma empresa uma pessoa que eu sei que depois pode dar problema para a empresa, pois o cara vem cobrar de mim. Mineiro, como é que você me indica o cara lá? O cara deu um problemão sério para a minha empresa lá. Eu não vou indicar. Então, ninguém sai por aí indicando pessoas problemáticas para os outros. Então, esses currículos que vêm indicados, eles já vêm referendados, né? Já vem com uma primeira indicação de o cara é um bom profissional. Em vez de pegar currículos de pessoas que eu nunca vi na vida, eu mesmo vou priorizar, pegar aqueles currículos que vieram indicados por outras pessoas. Já tem uma primeira referência daquela pessoa já, né? Então, isso é uma prática que as empresas fazem, que eu acho, minha opinião, eu acho boa, né? Pode ser usado. Colocar um cartazinho na portaria da empresa. Isso pode parecer uma coisa muito simplória, né? Colocar um cartazinho, mas dependendo de onde a empresa está localizada, pensa comigo aqui, principalmente essas empresas de shopping, né? Uma loja do shopping está precisando de um vendedor. Você coloca um anúnciozinho na porta da empresa, tem né, muita passagem de pessoas ali, agora não que está tudo paralisado, mas num momento normal de um shopping, passando pessoas para lá, para cá, muita gente vai ver o cartaz e vai mandar currículo, né? Você vai conseguir muito currículo através disso. Só não funciona bem quando a empresa fica muito afastada. Uma empresa afastada que tem pouco acesso das pessoas, né, uma localidade mais longe, de repente não vai funcionar bem. Mas, assim, o custo, qual que é o custo de você colocar um cartazinho na porta da sua empresa? Zero. É só o custo da impressão de uma folha, do papel. E aí, isso não é a fonte principal, não é a principal estratégia que você vai usar para conseguir currículos. É mais uma, né? E a custo zero,
Então, é mais uma forma. Se a sua empresa for um lugar que tem uma visibilidade boa, bota um anúnciozinho lá, num cartazinho na portaria da empresa. Se não funcionar, se não atrair currículos, você não perdeu nada, não está pagando, não é? Não tem custo. E pode ser que aquele anúnciozinho que você fez chame a atenção de um excelente candidato. Pode ser, ué. Né? Então, é mais uma fonte. Você vai usar aqui diversas fontes para conseguir currículos de todos os lados, né? Para você ter fazer um recrutamento muito bem feito, para que o processo seletivo também seja bem feito. Outras fontes que eu, por exemplo, uso muito, contatos com sindicatos e associações de classe. Por exemplo, eu trabalho numa administradora de condomínio. Nós temos o nosso sindicato e temos a nossa associação. Tem o Secov, que é o Sindicato das Administradoras, tem a ABAD, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Todas duas são entidades que trabalham em conjunto com a gente. É o nosso sindicato, é a nossa associação. Então, eles têm todo o interesse em ajudar a administradora. E ajudando, me mandando currículos, eles estão ajudando a sociedade também. Eles têm interesse em ajudar as empresas da sua classe, têm interesse em ajudar a sociedade. Eles também têm as suas formas de anunciar vagas. Então, sempre que eu tenho vaga na minha empresa lá, primeira coisa, faço um e-mailzinho com o perfil da vaga, mando lá para a menina do Secov, mando lá para a menina da ABAD, do sindicato, lá da associação, mando para eles, gente, estou precisando aqui de assistente disso, estou precisando de um gerente disso. Eles vão pegar aquele meu anúncio, anuncia nas redes sociais deles, que tem muita visibilidade, anuncia lá na portaria da empresa, anuncia nas redes sociais deles, no site deles. Gente, chega um monte de currículos bons lá para mim, e quanto que eu estou gastando? Zero. Olha, estou arrumando candidatos para o meu processo seletivo a custo zero. O custo é o trabalho que eu tive de mandar um e-mail para eles. Se não vier currículo nenhum, também eu não perdi nada, eu não paguei. Eles têm todo o interesse em ajudar a gente a arrumar funcionário e ajudar o mercado aí de recursos humanos. Né, nós estamos num momento de altíssimo desemprego no país, então eles querem ajudar de todas as formas. Aqui também, igualmente, contatos com universidades, escolas, agremiações, estudantis, diretórios acadêmicos. Eu tenho vaga lá, eu anuncio para o pessoal da faculdade, eu anuncio para, sabe, esses outros cursos que eu conheço por aí, que eu tenho parceria com eles, estou sempre mandando para lá também, o custo é só de um e-mail. Né, o custo é zero. Né, e essas empresas, todas essas entidades aí, universidades, escolas, agremiações, todas essas entidades, elas têm tanto, igualmente eu falei, interesse em ajudar a sociedade a dar emprego e ajudar as empresas a conseguirem profissionais. Né? Conferências e palestras em universidades e escolas, sempre que eu vou fazer uma palestra em algum lugar, sempre que eu vou visitar alguma escola, participar de alguma conferência, de alguma coisa, eu também aproveito para anunciar, gente, nós estamos com vaga lá na nossa empresa. Eu levo um cartazinho para pregar lá, anuncio, tal. Estou sempre divulgando, tal, porque em escolas, universidades, são lugares onde tem bons profissionais, tem pessoas procurando emprego, né? Então, tudo isso me ajuda a conseguir bons candidatos para as vagas que eu estou tendo lá, para o meu processo seletivo. Quanto mais candidatos bem qualificados, melhor. Contatos com outras empresas que atuam no mesmo mercado. Gente, só chama atenção, não são empresas concorrentes, tá? Por exemplo, no meu setor, eu trabalho lá na administradora de condomínio, né? Eu tenho outras administradoras que são os concorrentes minhas. Só que aqui eu estou falando de outras empresas que atuam no mesmo mercado. Por exemplo, a empresa que dá manutenção de elevadores, elas prestam serviço para o condomínio também, mas ela não é uma concorrente minha. A minha empresa, ela administra o condomínio. A outra empresa dá manutenção do elevador do condomínio. Não somos concorrentes, mas nós somos parceiras. Essa empresa lá de reforma de elevador, quando eu estou abordando um cliente, que eu vejo que ele está precisando de uma empresa de elevador, eu indico aquela empresa parceira minha.
Da mesma forma, ele também, aquela empresa de elevador, me indica também para outros condomínios. E quando eu aqui estou precisando de currículos, eu ligo lá para o meu amigo lá, falando, cara, eu estou com uma vaga aqui, estou precisando dos currículos, você tem algum currículo aí para mim? Ele tem, ele vai pegar o banco dele lá, vai compartilhar comigo, ele não é concorrente meu. Da mesma forma, quando ele precisa, ele me liga, mineiro, cara, estou precisando muito aqui de 2 assistentes, se tem alguém aí que você possa... Tenho, vou pegar o meu banco de currículos lá, mando para ele também. Né? Essa troca é saudável, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, está sempre um ajudando o outro. E o custo disso? 0 também, olha para você ver. Então, eu estou sempre recebendo currículo de todos os lados, todas as formas, bons currículos, né? Que vão alimentar meu processo seletivo. Aí aqui tem 2 que são menos usados, né? Viagens de recrutamento em outras localidades. Isso é, se eu estou aqui no Rio tentando recrutar um tipo de mão de obra especializada que aqui nesse mercado não está tendo, então, de repente a empresa vai pagar o RH para ele ir numa outra localidade onde ele saiba que lá tem essa mão de obra especializada para fazer o processo seletivo lá, né? Mas é em menos quantidade que a gente vê isso, né? E agora, a última dessas formas tradicionais, desses métodos tradicionais, é um que hoje a gente vê muito pouco. Anúncio em jornais e revistas. Mas, assim, é bom a gente falar porque isso aí, no passado, era a principal fonte, tá? Vocês são mais jovens, bem mais jovens do que eu. Mas eu vivi numa época lá, no 1980 e poucos, início dos anos 90, que não existia internet ainda, a principal fonte de recrutamento que existia era jornal. A empresa ia anunciar uma vaga, primeira coisa, anunciar no jornal. As pessoas que estavam procurando emprego, a primeira coisa que ela fazia, acordava cedo, ia lá na banca, comprava o jornal, ia lá nos classificados para ver anúncio de vaga. MRH, o Mercado de Recursos Humanos. Mercado de recursos humanos. As pessoas que estão procurando emprego, né, Thaís? Entendeu? Pode perguntar a hora que quiser. Então, o anúncio em jornal, essas coisas, lá no passado já foi muito usado. Hoje, com novas tecnologias, com internet, né, hoje em dia você usa LinkedIn, as empresas modernas hoje. Eu acho muito difícil hoje, a não ser numa determinada localidade, mas aí, nesses interior, né, de repente ainda usa a empresa anunciar a vaga em jornal, onde tem pessoas menos esclarecidas, que ainda compra jornal de papel. Mas aqui no Rio de Janeiro hoje, coisa rara você ver um cidadão comprando um jornal, não se usa mais isso, né? Pode ter em alguma região pode ser usado ainda, tá? Mas aí, gente, olha, é importante você entender essas outras fontes que eu falei aqui, são muito usadas ainda, apesar de todas as tecnologias. Imagina, lá na minha empresa, na administradora, surgiu vaga lá. Gente, o que custa eu mandar um e-mail lá para o Secov? O que custa eu mandar um e-mail para a BAD? O que custa eu pedir o cara lá da empresa de elevador? O que custa eu mandar um e-mail para outros parceiros que eu tenho por aí, de escolas, de cursos, de outras coisas aí, que eu conheço, que eu sei que sempre tem currículos lá para nos indicar, né? É uma quantidade maior de bons currículos que vão aparecer para mim, com certeza. E se não surtir efeito também, eu não estou gastando, não tem custo nisso. Então, são fontes que você deve considerar também. Agora, pode ser que você esteja trabalhando numa empresa moderna e tal, e que hoje já tem agência de recrutamento contratada, tem um sistema de recrutamento muito bom, o cara anuncia a vaga nessas redes sociais aí, no instantinho, vai lá, 2.000 candidatos se cadastram lá no sistema online, quando vê, você enche seu banco lá de currículos online lá, então, né, pode ser que você venha trabalhar num tipo de empresa dessa, mas vamos então falar um pouquinho aqui, a agência de recrutamento. Eu tinha dado um exemplo da empresa que eu trabalhei, que ela passou a adotar essa prática.
ela viu que o RH estava demorando demais no recrutamento, demorando muito na triagem de currículos. Aí o cara falou, vamos contratar uma agência. E essa agência fazia um trabalho muito bem feito. A menina do RH surgia vaga, ela fazia lá os requisitos da vaga, né, as competências que a empresa precisa, o perfil, traçava lá o perfil da vaga, mandava lá para a agência, ó, preciso de 2 candidatos para essa vaga aí, ó. Na outra semana, a agência já mandava 12 candidatos prontinhos, pré-selecionados. E essa empresa fazia um trabalho muito bom, que vinham bons candidatos, sabe? Então, mas isso, ó, vamos ver quando que é mais usado e algumas também coisas que a gente precisa observar para que também surta o efeito desejado, porque senão também pode não surtir. Ó, vamos ler o texto, a gente vai parando e dando exemplo. A organização pode, em vez de ir direto ao mercado de recursos humanos, entrar em contato com, em vez de anunciar a vaga para o mercado, pode ir direto numa agência de recrutamento para se abastecer de candidatos que constam de seus bancos de dados. As agências podem servir de intermediárias para fazer o recrutamento. Existe uma variedade de agências especializadas em recrutamento pessoal para atender a pequenas, médias e grandes organizações. Algumas agências se especializam em recrutamentos específicos. Existe isso por aí. Eu conheci uma menina uma vez que ela trabalhava, ela só prestava esse tipo de serviço de recrutamento para construção civil, para construtoras. A empresa ia construir aqueles condomínios gigantescos lá na Barra da Tijuca, ia precisar de 2.000 pedreiros e serventes, imagina? Então, essa agência que ela trabalhava só mexia com isso. Pode, né? A empresa pode ter esse tipo de especialização, sim. Tá? O recrutamento por meio de agências especializadas é um dos mais caros, embora seja recompensado pelo fator tempo e rendimento. Como eu tinha falado, aquelas outras fontes, quase que todas elas, o custo é quase que zero, não é? Mas aí, ó, o que aconteceu lá na empresa que eu trabalhava, que eu falei? O diretor percebeu que as meninas do RH estavam perdendo tempo demais com o processo seletivo, com triagem de currículo. Ficava um mês inteiro envolvida lá no processo, naquela fase inicial do processo seletivo. E aí o RH não tinha só essas funções, a empresa não montou o RH, não foi só para fazer triagem de currículo. Tinham coisas que eram até muito mais importantes. Né? O recrutamento é importante? É, tal, mas isso pode ser feito por uma agência, pode ser feito por terceiro. Agora, tinha outras funções do RH, que era treinamento e desenvolvimento de funcionários. Isso é uma coisa altamente estratégica, e que você tem menos possibilidade de terceirizar isso. Os meninos do RH estão lá dentro da empresa, elas têm muito mais condição de providenciar esse treinamento, né, de forma satisfatória. Avaliação de desempenho também. A avaliação de desempenho é uma coisa hoje muito estratégica. Aí as meninas estavam lá perdendo um tempo fazendo triagem de currículo. Aí o cara falou, não, eu prefiro pagar a agência. Quanto que é o custo da agência? Pediu um orçamento para a agência, falou, não, vou incluir isso no meu custo. É melhor eu pagar, ter esse custo aí, e as meninas aqui ficarem livres para fazer outras coisas mais estratégicas. Eu prefiro, tal, beleza, então tem o custo, tá? Mas aí depende do tamanho da empresa, do porte da empresa, do orçamento da empresa. Mas não é um custo também tão caro, não. Né? Essas agências de recrutamento são mais eficazes em situações como a empresa não possui um órgão de RH ou não está preparada para recrutar ou selecionar pessoas de certo nível para trabalhar com competências distintas. Então, por exemplo, uma hora, a empresa que eu trabalho, ela não tem agência de recrutamento, mas uma hora ela pode querer criar um serviço novo, entrar num outro segmento, e aí pode precisar de um tipo de profissional com uma especialização diferenciada. E aí pode ser que o RH da minha empresa lá fala, nossa, mas para recrutar uma pessoa com esse conhecimento, de repente vai ficar difícil para ela.
Aí pode ser que, para isso, a empresa pague uma agência de recrutamento e ela tem muito mais conhecimento, mais técnicas, né, mais fontes aí para poder recrutar e selecionar aquela pessoa com conhecimento, com uma competência diferente, né, que foge um pouco ali do nosso dia a dia. Ou quando há necessidade de atrair um número de candidatos qualificados e a organização não se sente capaz. Pode ser que a nossa empresa uma hora vai querer criar uma nova filial, aí precisa de contratar um volume de candidatos muito grande, não é? Aí o nosso RH, de repente, não está tão preparado para fazer um processo seletivo maior. De repente, para esse caso aí, vamos contratar uma agência de recrutamento. Igual essas construtoras fazem, igual eu falei aqui, imagina a construtora vai iniciar uma construção gigantesca. Vai precisar de 1.500 profissionais dessa área da construção civil. Como é que a construtora vai ter estrutura lá no seu RH para recrutar 1.500 profissionais de uma vez? E são profissionais específicos daquela área lá. Então, normalmente, essas construtoras, elas têm um RH para contratar pessoas internas, né? Construtora lá, que é um assistente financeiro, o RH dela vai fazer o processo seletivo. A construtora quer contratar um supervisor, tá? O RH dela vai fazer o processo seletivo. Agora, vai precisar contratar 1.500 pedreiros e serventes. Então, o RH não está preparado para aquilo, aí terceiriza, contrata a agência de recrutamento. Quando também o esforço de captação visa alcançar pessoas que estejam empregadas e a organização não se sente confortável em lidar diretamente com as empresas concorrentes. Às vezes acontece, né? Por exemplo, a sua empresa lá, ela pode estar, de repente, precisando de um gerentão, um gerente bom mesmo, cara competente, sabe, um gerente já de longa experiência de mercado. Esse gerente que ela está precisando, dificilmente esse cara está desempregado. Ele está empregado em alguma empresa por aí afora. Não é? A empresa quer, sim, um cara, mas tem que ser aquele profissional mesmo. E aí, às vezes, a empresa até sabe, ela conhece os gerentes das concorrências das outras empresas por aí no mercado. Mas e como é que a minha empresa vai abordar o cara da nossa empresa concorrente lá, que está empregado lá na outra empresa? É antiético, você pega mal, você vai arrumar um problema com a sua concorrência. Mas eu posso, por exemplo, a nossa empresa pode pedir uma agência de recrutamento, pagar uma agência para fazer uma sondagem. Porque aí a agência ela vai fazer uma sondagem dentro da técnica dela, ela não vai ir diretamente lá no candidato, assediar o cara para vir para concorrente, não vai ser assim. A agência de recrutamento, ela vai ter sua metodologia, sua técnica, para fazer uma abordagem sutil, para tentar descobrir a satisfação do profissional lá naquela empresa. De repente, ela percebe que o cara está muito satisfeito lá na empresa que ele trabalha lá, ela nem vai abordar. Mas vai que ela procura informação, descobre que o cara não está satisfeito lá na empresa. Aí a agência vai fazer uma sondagem no camarada e vai falar, a gente, né, nós soubemos que você não anda lá muito satisfeito, a gente tem uma boa oportunidade aí de uma outra empresa, o senhor gostaria de conhecer essa oportunidade? O cara fala, quero sim, eu estou louco para sair dessa empresa. Então, aí essa agência de recrutamento vai intermediar isso de uma forma mais ética, não é? Dentro de uma técnica e tal, sem causar problema entre as duas empresas concorrentes e tal. Então, nesse ponto aí, pode ser uma boa opção para a empresa usar uma agência de recrutamento. Ou, em uma situação, por fim aqui, quando o preenchimento do cargo é confidencial e não pode ser divulgado no mercado, por exemplo. Qual o exemplo? Por exemplo, a empresa pode estar precisando igual eu falei, de um gerente, do gerentão. O gerente geral da empresa saiu, pediu demissão. Então, se a empresa anuncia para o mercado, né, estamos precisando de gerente geral, o mercado ficar sabendo disso, a concorrência ficar sabendo, né, não é bom, não é saudável, porque imagina a concorrência, um monte de buchicho que vai surgir. Vocês viram aí, empresa tal, o gerentão deles lá saiu.
A empresa está sem gerente, você deve estar com problema. Aí já começam as especulações, já começa o tititi, já começam as fofocas, daqui a pouco já está um buchicho no mercado que a empresa está falindo. Sendo que não é nada disso, né? O cara lá saiu por algum motivo e tal, e aí a empresa quer contratar um gerente geral, mas não quer de cara que o mercado fique sabendo, para não gerar esse tipo de fofoca. Aí ela anuncia lá para a agência de recrutamento, a agência de recrutamento ela faz um processo seletivo em sigilo. Ela não fala para os candidatos qual que é a empresa. Eles vão participar até certo ponto, né? Na hora que vai entrar na fase final, aí é que eles vão lá na empresa, mas aí é uma semaninha só, né? É o lance da empresa fazer aquela última etapa do processo seletivo para já definir o cara e já contratar. Eu mesmo já participei de um processo assim uma vez. Fui fazer há muitos anos, fui chamado para um processo seletivo. Cheguei lá na primeira fase, tal, com o meu currículo, a menina fez uma entrevista comigo, tal, eu perguntei, querido, eu queria só saber, para qual empresa que está sendo, que eu estou aqui fazendo o processo? Ela falou, infelizmente, no momento eu não posso falar ainda, que é uma vaga sigilosa, eu não posso anunciar. Eu vou te pedir para aguardar, se você for selecionado para a próxima etapa, aí talvez a gente já possa falar. Beleza, eu fui para casa. Passou uns 2 dias, a menina me ligou, você passou para a próxima fase. Então, segunda-feira tem aqui uma nova fase do processo seletivo. Fui lá, participei do processo seletivo, aquela próxima etapa, novamente eles não falaram que empresa que era. Todo mundo ficou curioso, a gente só queria saber que empresa que era, não posso falar agora. Só na fase final, quando foi para a última etapa, é que eles falaram para o candidato que empresa que era, mas aí já era aquela entrevista lá na empresa, para já definir quem que era e contratar. Por que a empresa fez esse sigilo todo? Exatamente para isso, para não ficar anunciando para o mercado que ela está sem um determinado profissional lá, para evitar, né, burburinho, evitar fofoca, evitar gente que vê um negócio e espalha outro, não é? Pode causar um problema para a empresa, para a imagem da empresa. Para a gente encerrar aqui a parte de agência, encerrar a parte de agência, a utilização de agências de recrutamento requer os seguintes cuidados. Então, você também precisa, como eu falei lá no início, precisa tomar um certo cuidado com a contratação de agência, porque senão pode ser que o resultado não seja o ideal. Olha os principais cuidados. A empresa precisa dar à agência uma descrição completa do cargo que ela precisa preencher, as competências todas. Porque senão, se eu não anuncio para a agência com detalhes que tipo de profissional que eu quero, as competências que eu preciso, conhecimento que eu preciso, a empresa, como é que a agência vai saber? Ela vai me mandar candidatos que não era exatamente o que eu queria. Mas aí também eu também não soube comunicar para ela o que eu queria exatamente. Aí eu já vi reclamação, sabe, de empresas reclamando da agência de recrutamento, e a agência falou, mas gente, eu estou mandando aqui o que você está me pedindo. Você não falou comigo que tinha que ter conhecimento disso, você não falou comigo que tinha que ter conhecimento disso, como é que eu vou adivinhar? Então, essa comunicação ela tem que ser o mais bem feita possível, porque senão uma agência não vai atender a empresa no que ela precisa. Especificar a agência quais as ferramentas utilizar no processo seletivo, formulários, testes. Então, né, se eu estou recrutando pessoas, por exemplo, para a área financeira, então eu preciso que a pessoa tenha conhecimento avançado de Excel, conhecimento de matemática financeira, eu já posso chegar e pedir para a agência de recrutamento lá, eu estou aqui com 4 vagas para a área financeira. Preciso que o cara tenha conhecimento avançado de Excel, conhecimento de matemática financeira, conhecimento de análise de investimento. Eu quero que vocês apliquem testes com ele. Então, já passa para a agência até os testes que você quer que ela faça. Porque se você não fizer isso muito bem feito, ela vai mandar pessoas que não estejam lá 100% dentro daquele pré-requisito que você precisa. E aí a culpa não vai ser da agência de recrutamento, falta de comunicação entre as partes, né? Outra coisa, proporcionar retroação à agência, feedback para a agência.
informando os candidatos rejeitados e a razão, por que você não quis, né? Você pediu à agência lá 12 candidatos, ela mandou 12 candidatos, aí vieram os candidatos que não eram exatamente o que você esperava. Aí você rejeitou, não quis. Se você também não virar para a agência e explicar para ela, a agência, eu tenho recebido candidatos aqui que você tem me mandado, mas com um português muito ruim, sabe? Então, ó, candidatos, eu quero que você... Uma das principais coisas que eu quero que você avalie para mim é a questão do português. Aqui na nossa empresa, a gente faz questão de ser, assim, com português impecável. Então, eu não quero candidatos aqui que não tenham um bom português. Então, aí você está passando, né, a informação para a agência, dando um feedback para a agência. Ela vai tomar os devidos cuidados para que na próxima leva ela faça esse tipo de teste lá com o candidato para te mandar. Agora, se você também não informa para ela, não dá um feedback para ela, o que ela está mandando de bom, o que ela está fazendo de ruim, ela também não vai saber. E aí, gente, ó, como que esse processo de parceria com uma agência vai funcionar melhor? É bom que desenvolva um relacionamento de médio ou longo prazo. Dependendo do tamanho da sua empresa, você pode usar uma ou duas agências de recrutamento. Agora, o importantíssimo, você designar uma pessoa na sua empresa para servir de ligação com a agência. Você sabe o que foi um problema que eu também já vi numa empresa aí? Que aí depois eu fui conversar com a agência me reclamou. Sabe o que acontecia? Não tinha uma pessoa lá na empresa responsável. Cada hora que a menina da agência ligava para lá, ela falava com uma pessoa diferente. Não concentrava numa única pessoa. Então, gente, a comunicação fica muito difícil. Cada hora a agência fala com um tipo de pessoa, cada um fala uma coisa, não é? A comunicação fica atravessada. No final, alguma coisa dá errado, aí o cara da agência vai falar, mas a fulana me falou que era assim. Aí alguém vai falar, mas não é a fulana que é responsável, você tinha que ter falado com a fulana. Mas aí fica aquela. No final, a coisa deu errado, e a culpa é de quem? De repente, coitadinha da agência, não é ela a principal culpada do negócio. Então, é importantíssimo, na sua empresa tenha uma pessoa, tudo quanto é comunicação que tiver que fazer com a agência, tem que ser feito com essa pessoa. Que aí, se alguma coisa der errado, aí não tem essa de que fulano falou, que fulano... Então, ou o erro foi da pessoa que ficou responsável, ou então o erro é da agência mesmo. Né? Então, é mais fácil de você corrigir o problema. Juliana Rocha, não ou nunca ouviram falar que é um Oi, professor. Oi, professor. Eu acho... Oi? Angélica, né? Fala aí, Angélica. Estava com saudade. Se eu não me engano, é o profissional que faz esse recrutamento que você estava falando aí. Ele busca profissionais para algumas áreas determinadas. É tipo como se fosse um assédio que ele faz, né? Ele busca profissionais chaves, mesmo que eles estejam em outras empresas, mais ou menos isso, né? Eu não lembro direito. Mas... Aquele exemplo que eu dei, assim, a empresa pode ser que ela pode usar uma agência de recrutamento e tal. Agora, o que vem a ser realmente o tal do headhunter? Um headhunter, ele é um camarada altissimamente, mas altissimamente especializado em recrutamento e seleção. Não é um camarada qualquer, não. E, às vezes, sabe o que já aconteceu comigo uma vez? Uma vez eu conversando com o carinho, o cara novinho. Olha o que aconteceu. Um rapazinho, cara, recém-formado, conversando com ele e tal, perguntei, aí, mas o que você faz? Ele, eu sou um headhunter. Eu olhei e falei assim, cara, às vezes as pessoas têm uma ideia distorcida do que é um headhunter. Que esse carinha novinho daquele jeito, ele não é um headhunter. Ele é um profissional de recrutamento e seleção. Mas sabe por que eu acho assim, que improvável que ele seja um headhunter? Um cara novinho, 20 e poucos anos. Vai falar que é um headhunter. Sabe quem que é, na verdade, um headhunter? É um camarada, por exemplo, que ele se formou em RH ou administração de empresa,
foi trabalhar numa empresa, aí ele fez uma pós-graduação, um MBA em gestão estratégica de pessoas, aí ele foi promovido a gerente de RH daquela empresa, aí uma hora ele arrumou um emprego numa multinacional muito boa, aí ele fez um mestrado em recursos humanos na Fundação Getúlio Vargas, não sei aonde aí ele já foi promovido a diretor da empresa, aí depois ele fez um doutorado em recursos humanos e chegou no topo. O cara chegou a ser diretor ou vice-presidente de recursos humanos de uma grande empresa. E é um cara que tem uma experiência larga. Ele trabalhou 30 anos da vida dele em grande, sabe? Então, ele é uma pessoa muito especializada. Aí, o que chegou? O que aconteceu? Num determinado momento da vida dele, ou ele se aposentou e resolveu abrir a sua agência de recrutamento, ou ele chegou no momento que ele tinha juntado um dinheiro, feito pé de meia, se aborreceu com a empresa lá e resolveu trabalhar por conta própria. Falar, quer saber, eu vou abrir uma agência para mim, e agora eu vou ser dono do meu nariz, eu vou abrir minha agência de recrutamento. E ele é altamente especializado. Então, é um cara que tem uma agência de recrutamento e ele faz esse tipo de trabalho de headhunter. Então, ele é um cara que ele já conhece muito de mercado. Ele conhece essas empresas grandes do mercado todo. Então, o que acontece? Como é que ele é contratado? Ele tem lá a agência dele. Aí, ele vai que, por exemplo, a SEDAI, um exemplo, tá? A SEDAI está precisando de um diretor, mas é assim, ó, quer um diretor financeiro, mas ela quer o melhor cara que tiver no Brasil. Ela está disposta a pagar um salário astronômico, né? Que é o melhor que tiver no Brasil. Uma empresa grande, que tenha dinheiro para gastar mesmo, para pagar bom salário. Aí ela contrata um headhunter, que é o salário desse cara, o valor que ele cobra é muito alto. É um percentual do salário anual do profissional que está sendo contratado. Como é que é, professor? A empresa vai pagar para o headhunter fazer esse serviço um percentual, tipo 10%, do salário anual daquela pessoa que ele vai sondar. Então, vamos supor que a SEDAI esteja precisando de um diretor financeiro. Quanto você acha que é o salário de um cara desse, que a SEDAI vai estar disposta a pagar? 30 mil reais, sei lá, 25 mil reais, um negócio por aí. Daí para cima, sei lá. Aí quanto é o salário anual desse cara? 360 tantos mil reais, 500 mil reais o salário anual dele. Quanto que a empresa vai pagar para o headhunter? 40, 50 mil reais. Mas é uma empresa que 40 mil reais para aquela empresa é pouco. É mixaria. E aí, porque esse diretor que a empresa está precisando, é aquilo que eu falei, ele não está desempregado aí, não. Ele não está com o currículozinho dele batendo de porta em porta. É um cara que está nessas empresas. Aí a SEDAI, eu estou dando exemplo aqui de SEDAI, tá, gente? É só como exemplo mesmo. Vamos supor que a SEDAI, lá, um órgão desse aí, contrata um headhunter e fala, eu quero o diretor financeiro, o melhor que você conseguir no mercado para mim. Aí, isso não vai ser da noite para o dia, não, que ele vai gastar aí uns 3 meses sondando. Aí, normalmente, esse cara, ele já conhece os melhores diretores financeiros do mercado aí. É um cara que tem uma experiência muito grande. Ele conhece lá o diretor financeiro da White Martins, conhece o diretor financeiro da Lafarge, ele conhece o diretor financeiro da Nestlé, conhece o diretor financeiro dessas multinacionais todas por aí. Tá? Aí vai falar que você está disposto a pagar quanto? Ó, nós pagamos 30% a mais do que o cara recebe hoje, onde ele estiver empregado. 50% a mais. Então, beleza, deixa comigo. Aí ele vai sondar, ele passa um tempo sondando, ele fica sabendo que aquele diretor lá da Nestlé vai dar uma palestra em tal lugar, ele vai lá assistir a palestra do cara. Um dia ele faz um contato lá com a Lafarge para tentar conversar com o diretor lá da Lafarge, falar sobre um outro assunto, sem o cara perceber que ele está sendo sondado. Convida o cara para dar uma palestra. Normalmente, esse cara, headhunter, ele é envolvido com uma série de outras coisas. Ele participa de coffee breaks, ele participa de palestras, de seminários. Então, ele está ajudando a organizar um seminário, está precisando de um palestrante. Aí ele liga para aquele cara que ele está sondando lá, da Lafarge. Falou, fulano, eu sou fulano de tal aqui, eu estou organizando um seminário, organizando
um ciclo de palestras e estou precisando de um palestrante. O senhor não gostaria de ir lá, gentilmente, fazer uma palestra para a gente, ajudar o nosso evento? O cara fala, posso sim, então, opa, vai ser um prazer recebê-lo. Na verdade, ele está convidando o cara para ir lá dar palestra para sondar ele. Ele vai lá fazer a palestra e o cara está observando. Então, é um trabalho mesmo assim, sabe? Ele vai de espionagem para ver, até ele fazer um trabalho, ele vai sondar aí uns 3, 4 profissionais do mercado aí, que ele achar que são os 3, 4 melhores, até ele identificar aquele que tem o perfil exato lá para a SEDAI, porque a SEDAI precisa. Aí, a hora que ele identificar o cara, aí ele vai ligar para o cara. Ô, seu fulano, tudo bem? Aqui é o fulano de tal, sou um headhunter. Eu estou observando o seu trabalho no mercado há algum tempo já. Eu estou precisando de uma pessoa para uma empresa. Eu sei que o senhor está empregado, trabalhando em tal lugar, papapá, mas eu tenho uma proposta muito generosa, muito boa para te fazer. O senhor gostaria de ouvir a proposta? O senhor gostaria de, um dia, a gente marcar um almoço, um café, para eu te explicar o que se trata? O cara vai falar, uai, eu estou empregado e estou muito bem empregado aqui. Que oferta que você tem? Não, a gente está disposto a pagar aqui 50% a mais do que você recebe. O cara vai falar, opa, 50% a mais? Vamos almoçar? Vamos almoçar. Vai marcar o almoço, o cara vai explicar, fui contratado, sou um headhunter, então é isso. Se você quiser, a empresa tem interesse, se você se desliga da sua empresa lá, vai para trabalhar na SEDAI com um salário de 50% a mais. Então, é esse que é o trabalho, Então, é por isso que eu falei, você acha que um carinha de 22 anos, eu sou headhunter. Cara desse de 20, ele não tem essa bagagem, essa experiência para fazer um trabalho de espionagem desse, não. Não concorda comigo, Angélica? Você entendeu o que é um headhunter? Mais ou menos, não concordo muito, não, porque, assim, tem jovens aí, porque, assim, a informação pelas redes sociais, por questões de tecnologia, as pessoas têm muita informação o tempo todo, e tem jovens aí que estão arrebentando, tá? Não, em relação a... Então, peraí, não me entenda mal. Eu não estou querendo desmerecer o jovem, não. Estou querendo desmerecer. Eu sei que tem muito jovem aí muito talentoso, concordo. Eu sei que tem muito jovem talentoso por aí afora. Mas, assim, uma pessoa para chegar para fazer um trabalho desse... Você acha que uma SEDAI ela vai contratar um carinha de 22 anos para fazer um trabalho desse? Cá para nós? Não, vai contratar realmente uma pessoa que está assediando profissionais de outras empresas. Então, você está entendendo? Então, entenda. Eu sei que tem muito jovem por aí muito, muito capacitado, mas normalmente o que eu conheço aí, que eu já vi, já conversei com o headhunter, o perfil de um headhunter, na verdade, é um camarada sênior. É um camarada que já desenvolveu uma larga carreira de anos e anos e anos. Cara que conhece o mercado todo, que tem uma bagagem. E, principalmente, tem que transmitir muita credibilidade, né? Imagina você estar lá empregada já como diretora de uma empresa, aí aparece um carinha novinho lá. Angélica, estou querendo te oferecer uma oportunidade de você trabalhar, né? Sabe? Não passa muita credibilidade. Aí chega um camarada, sabe, de um nível altíssimo e tal, para te abordar, falar, Angélica, queria conversar com você, a gente está te sondando aí, tem uma empresa interessante. Não, entendi. Passa muito mais. Tem razão. Realmente tem que ser uma pessoa que tenha uma bagagem em grandes empresas. Tipo de negócio que vai acontecer. Porque tem coisas que só vivenciando ali o mercado de trabalho mesmo que a pessoa consegue ter as manhas, né? É um trabalho altissimamente especializado, sabe? Então, eu acho assim, não pode... Sabe o que eu estou falando? Eu não estou duvidando da capacidade dos jovens, não. Tem jovens, eu sei que é muito, muito, muito competentes. Mas o mais comum que você vai encontrar no mercado aí de headhunter, para começar, tem pouquíssimos. Vocês aí, ninguém aí conhece, tem certeza que alguém conhece um headhunter aí? Ninguém conhece. Cadê esses caras? Você não vê headhunter por aí a torto direito, aí. São pouquíssimos que tem no mercado.
Entendeu? Porque realmente, normalmente, é um cara que ele chegou num certo nível da vida dele, ou ele se aposentou e foi abrir um negócio para ele de recrutamento e seleção, uma agência de recrutamento, uma agência de consultoria, ou ele saiu de uma empresa lá e pegou uma rescisão trabalhista altíssima e já estava já com um nível de conhecimento e tal, que foi abrir a empresa dele e aí ele virou também um headhunter, passou a fazer esse tipo de trabalho de headhunter. As empresas confiam nele. Entendeu? Isso, gente, é um trabalho que, igual eu estou te falando, envolve meio que uma espionagem. Não é ilegal, não é nada, não, mas né, o cara está espionando a vida de um profissional, vendo o que ele faz, vai na palestra dele lá para ver o trabalho dele e tal. Então, uma empresa dessas aí, multinacionais, aí, uma White Martins da vida, quando vai precisar de um trabalho de um headhunter, ela não quer um carinha que acabou de se formar na faculdade, não. O White Martins vai procurar um camarada que ela confia, que ela pode ter problema, ela está assediando funcionário dos outros. Se fizer uma coisa mal feita, ela cria um imbróglio aí, ela cria um atrito com outra empresa. Por isso é que ela vai buscar um cara altamente qualificado para fazer esse tipo de trabalho. Tá? Então, não desculpa se dei a entender que eu estou querendo desmerecer o trabalho do pessoal mais jovem, mas não é isso, não. É pelo nível de especialização do negócio. Olha o que então esse livrinho fala aqui, ó. São especialistas autônomos. Deixa eu ver se alguém falando alguma coisa aqui. Entendeu? Tá bom. São especialistas autônomos ou ligados a consultorias, que têm como principal atividade seduzir para posições estratégicas da organização profissionais. E só vai recrutar pessoas lá para o alto escalão, né? Nenhuma empresa contrata um headhunter para arrumar um supervisor. Não faz o menor sentido. É para contratar diretor, vice-presidente, só a pessoa lá para o mais alto escalão da empresa, para posições estratégicas, profissionais com alto grau de especialização e que raramente se encontrarão desempregados. É um meio utilizado com menor frequência pelas organizações em função de suas características e de seu alto custo. O custo é muito alto. Como eu falei, é um percentual do salário anual do profissional. Normalmente, o custo desse tipo de serviço toma como base, a média do salário anual que o profissional selecionado terá. Falei aqui. Para atrair os talentos, esses profissionais preferem uma abordagem mais direta com a participação em seminários, encontros e eventos na especialidade para a qual a organização está buscando os talentos, com a finalidade de observá-los e convites para um encontro social, podendo ser almoço, jantares, para conhecer melhor o profissional. Como o foco da atração é geralmente voltado para os candidatos passivos, atuando em suas áreas de especialização, candidatos que já estão empregados, passivos, é que já está lá empregado. Toda a estratégia de atração é feita em total sigilo para preservar os profissionais que estão sendo sondados de qualquer situação constrangedora, para preservar todo mundo, quem está querendo contratar e quem está sendo contratado lá. No último momento, a hora que o cara tomou a decisão, falando, não, esse cara é que eu acho que é o melhor. Aí é que ele vai se anunciar, vai convidar o cara para o encontro, vai explicar para ele melhor. E no meio do caminho, ele percebe que aquele cara não é o mais indicado, aí também ele não houve constrangimento para ninguém, não houve assédio, nem chegou até assédio em nada. Ele só sondou, né? E aí, ó, recrutamento online. Daqui a pouquinho eu vou dar um intervalinho maior aí, de 5 minutos. Recrutamento online eu já falei bastante, né? A internet, ela está se revelando um importante canal. Os sites de procura de emprego estão se multiplicando a cada dia. As organizações estão apostando na internet para recrutar talentos e reduzir os custos dos processos de provisão. Como eu falei, né? O custo para a empresa reduz bastante, porque a empresa ia precisar de 2, 3, 4 pessoas, sei lá quantas pessoas, para ficar fazendo aquela triagem de currículos, né? Se ela adota um sistema, menos pessoa para a empresa, né? Então, reduz um pouco o custo. As organizações estão postando na internet.
reduzir os custos dos processos de provisão, ao mesmo tempo em que aumenta os horizontes do recrutamento e facilitam a vida dos candidatos. Então, tem tudo na vida, gente, tem prós e contras, né? E principalmente essas ferramentas eletrônicas, online, que aparecem na nossa vida. O aplicativo lá, Uber, né? Uber, 99 táxis, esses aplicativos, não surgiu na nossa vida, né? Não é uma revolução, não melhorou a vida para um monte de gente e tal, mas tem o lado positivo do negócio, mas também tem o lado negativo, pessoal dos taxistas, uma classe aí que a vida inteira viveu bem, prejudicou a vida, teve né, aquelas manifestações todas, os taxistas contra o aplicativo, acabou não tendo jeito e tal, mas, gente, é a tecnologia que vai chegando, melhora a vida das pessoas por um lado, piora dos outros. E todo mundo está sujeito. Eu, como professor, você acha que eu não... Também eu fico me virando, tentando abrir outras empresas para mim, fazer outros negócios para ganhar dinheiro, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, essas faculdades e tal, cada vez mais está aumentando o curso à distância, né? Então, as oportunidades para professores vão só reduzindo. Né? Então, pode chegar uma hora aí que a faculdade resolva colocar os cursos todos à distância lá, pronto, estou desempregado. Então, isso toda a área vem passando por problema. Vocês também, da área de recursos humanos, aliás, a turma aqui não é toda de recursos humanos, né? Mas tem muita gente que faz administração de empresa. O professor, viu? A gente passa por curso digital. Já fiz além da EAD, o presencial, o curso digital agora. Espera aí que o seu áudio não tá legal para mim não, Thaís. A Estácio, ela fez a faculdade digital. Igual que a gente está fazendo agora. Do Covid. Tem a presencial, tem a AD e agora ela vai ter, a partir de agora vai ter a digital, a faculdade digital. Pois é. Não, enquanto tiver a faculdade digital, se a faculdade, vamos supor, né? Um exemplo, não é que isso vai acontecer, não. A Uniswan anunciar que esse curso agora de administração vai ser todo por videoconferência. Eu vou falar, opa, ainda estou empregado, né? Mas tem muita faculdade aí que o curso é todo à distância, não tem professor. Você faz a inscrição lá, você vai receber os vídeos e aí você vai assistir os vídeos lá na sua casa. Não tem um professor que de vez em quando você tem contato com ele para tirar dúvida. Né? Então, gente, isso é a tecnologia. Quantas pessoas, quantos setores tiveram problemas sérios que praticamente faliram por causa da tecnologia. Por exemplo, a indústria de discos. Nos anos 80, gente, eu fui um dos seres humanos que mais comprou disco na vida. Eu tinha coleção, eu era fanático, sou músico, eu era louco com disco, comprava disco que era uma tristeza. Tinha coleção de disco lá em casa, e as indústrias de disco eram uma das indústrias mais rentáveis do planeta Terra. Um músico daquela época lá, o Michael Jackson, lançava um disco, 10, 20 milhões de cópias de disco que vendia, era uma fortuna que girava-se em torno da indústria de disco. Chegou o CD, daqui a pouco, o CD ainda vendeu, né? Mas daqui a pouco chegou esse negócio de MP3, site de download, YouTube, acabou, pronto. Faliu as gravadoras todas, só sobreviveu algumas que estão aí hoje, que são né, multinacionais, estão aí hoje sem saber o que vai fazer, porque não vende mais disco e tal. Então, o problema que trouxe. E aí, gente, o próprio mercado de quem mexe com recursos humanos também sofre. Outro dia, uma menina, de vez em quando acontece, as meninas, professor, eu estou tão desanimada. Por quê, filha? Está prestes a se formar, mas eu estou, pois é, por isso mesmo. Eu estou me formando em recursos humanos. E eu estou sabendo já, eu fico ouvindo as matérias, fico gente falando, que esse mercado de recursos humanos está muito difícil, que essas tecnologias, esses troços, ela vai tomando... Gente, realmente, infelizmente, é para toda classe. A tecnologia vai chegando, vai melhorando a vida da gente por um lado, vai piorando para outras pessoas. O que você tem que fazer? Você precisa se capacitar.
Por isso é que, gente, eu falo tanto com os alunos, deles desenvolverem as competências. Hoje em dia, gente, não adianta mais você achar que vai fazer a sua faculdade de qualquer jeito. No final, você vai lá, recebe seu diploma. Ah, beleza, agora eu peguei meu diploma, agora eu vou arrumar um emprego para ganhar 10 mil reais. Não é assim. Um diploma só, o diploma sozinho, só, ele não é a garantia de que você vai arrumar um emprego para ganhar 10 mil reais, nem 5 mil reais, nem nada. Hoje, o diploma é primordial, é importantíssimo, mas é o conhecimento da pessoa. E aí tem alunos e tem alunos, a gente sabe muito bem, tem alunos que passam a faculdade toda, empurrando com a barriga, passou ali com 7 raspando, tá bom, sabe, não se preparou. E a gente vê alunos aí que o camarada se debruça em livros, faz pesquisas, se desenvolve, faz os trabalhos todos que o professor manda, o cara corre atrás de informação, está sempre na biblioteca buscando livros, buscando informação. É esse camarada que vai se dar bem nesse mercado competitivo, porque a empresa ela quer talentos. O tempo todo em várias partes, pensa lá, as organizações estão apostando na internet para recrutar talentos. Então, o que a empresa quer? Talentos. O cara só simplesmente com um diploma na mão não quer dizer que seja um talento. Então, você tem que se desenvolver, buscar conhecimentos. E outra coisa, utilizar, da mesma forma que esses meios digitais, essas ferramentas digitais atrapalham a sua vida por um lado, procure utilizar isso a seu favor também, né? Hoje, gente, a facilidade hoje também que você tem, precisa buscar conhecimento, mas a facilidade para você abrir uma loja online para você é fácil. Outro dia, eu estava vendo uma propaganda na televisão, eu estava vendo um programa, é uma pena, gente, que eu estava meio dormindo, meio acordado de manhã, eu tinha acabado de acordar no sábado de manhã, ficou passando, depois acabou que eu não vi, não gravei o nome lá do documentário, do negócio. Vou ver se eu acho alguma coisa na internet, até mando para vocês. O quanto estava passando lá na matéria, o quanto facilitou hoje para você abrir um site, criar um site para fazer venda online. O que antigamente exigia um conhecimento muito alto, era muito difícil. Hoje, essas ferramentas digitais, elas facilitaram demais. Qualquer pessoa com uma noçãozinha básica, que saiba lidar com o computador, ela entra nesses troços aí, ela cria o site dela. As ferramentas para você criar a venda online facilitaram a vida de todo mundo. Passou lá um monte de gente com essa crise aí de coronavírus aí, O camarada criou um site, fez o negócio da transação online lá para estar lá na casa dele vendendo o negócio para o Brasil inteiro. O pessoal entra no site do cara, compra, o camarada recebe o pedido lá, já é a transação toda eletrônica, já embala lá o pedido, já manda para o camarada lá no Amapá. O cara estava lá na casa dele falando, gente, graças a Deus que aconteceu esse coronavírus. Eu fiquei desempregado, investi meu dinheiro, criei meu site, estou aqui agora ganhando dinheiro em casa. Né? Vocês, quem é da área de recursos humanos, pode abrir uma agência de recrutamento, pode abrir uma agência de consultoria, pode abrir uma agência de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, tem possibilidades para você trabalhar por conta própria, precisa ter conhecimento. Não é preciso, por isso que precisa se desenvolver. Então, olha lá o que estava falando. A internet proporciona velocidade de informação e facilidade em trabalhar grandes volumes de dados. Permite agilidade, comodidade e economia. O candidato... aí eu já tinha lido isso aqui. Aí tem outro problema, né? Que cria uma facilidade para o candidato, que aí ele pode de casa se candidatar a um monte de vagas, mas também é meio que uma ilusão também, né? Porque você pode, da sua casa, procurar oportunidades aí nesses sites, online, aí se cadastrar num monte de oportunidades aí de empregos que estão surgindo. De casa você se cadastra. Só que você também está concorrendo com um número infinitamente maior de candidatos. Não é? Quando você vai com o seu currículo lá numa empresa se candidatar numa vaga, você está lá participando lá com 60, 70 candidatos. Quando você se cadastra num site aí, um cadastramento online,
É 20 mil, 30 mil candidatos que estão lá participando. Então, tem o lado positivo, tem o lado negativo também, né? Que você tem que parar para pensar. Vamos lá, vamos dar sequência. Vamos fazer uma coisa, deixa eu ver aqui onde eu estou na matéria. Vou dar só um pequeno intervalinho para quem quiser também comer alguma coisa. Que eu vou falar de rede social, que é o último assunto de hoje. Eu vou dar um pequeno intervalo, não é um intervalo grande, não. Vou ali, de novo, pegar mais uma aguinha, comer uma fruta, é rapidinho, 5 minutinhos a gente está voltando, só para me encerrar aí esse assunto aí, falando do recrutamento virtual, recrutamento online. Então, umas dicas bacanas aqui também para dar para vocês. Viu, pessoal? Já nós estamos voltando aí, se Deus quiser. Vamos lá um pouco devagarzinho, vamos começar aqui, que esse próximo assunto aqui de recrutamento virtual tem umas coisas também que é interessante a gente fazer uma reflexão, né? Vamos dar dicas aqui de como você olhar candidatos pela internet, mas eu gosto também de dar dicas para os alunos de como utilizar melhor a sua rede social, porque vocês também, muitos aí estão procurando emprego. Ou daqui a pouco vão precisar, né? Se são jovens ainda, vão ter muita experiência, se Deus quiser, pela frente aí, vão ter muitas oportunidades ainda para vocês. Então é bom a gente refletir também aqui como é que hoje uma empresa busca candidatos e tal, o que elas observam, para você também evitar, né, fazer alguma coisa aí que possa vir a te prejudicar nessas redes sociais e tal. Então é muito bom a gente falar sobre esse assunto, que a gente faz uma série de reflexões. Eu vou lendo o texto aqui, vou parando, a gente vai refletindo, tentando ver algum exemplo que possa ajudar a gente a ilustrar, né? Um texto aí tirado, eu tirei coisas do livro do Chiavenato, daquele livro da FGV. Vamos ver o que esses autores nos dizem aí, ó. Tudo coisa tirada de livros, tá? Não é da minha cabeça, não. Então, o Chiavenato fala assim, ó, recrutamento virtual. Uma enorme variedade de empresas, como consultorias e agências de recrutamento e seleção de pessoal, utiliza intensivamente a internet. Algumas funcionam como banco de dados de currículos e cobram taxas para gerenciar candidatos na web, as quais variam de pequenos débitos mensais e parcelas da remuneração inicial da pessoa que vier a ser contratadas por indicação da agência. Então, eu já vi aí, sim, agências de recrutamento, tá? E você se cadastra lá no site dessa empresa, esse site tem uma visualização muito grande de outras empresas, mas você paga uma taxazinha para manter o seu cadastro lá. Já cobram taxas para gerenciar candidatos na web, né? Outras agências nada cobram do candidato pela manutenção dos currículos na rede, mas cobram da empresa que se interessar em contratar as pessoas, e a empresa que um dia vier contratar aquele candidato que estava lá no site, a agência cobra um valorzinho da empresa, né? E ganha um dinheiro com isso. Nos sites dessas agências, o candidato ainda encontra informações e dicas sobre como montar currículo, como comportar-se nas entrevistas de seleção e fazer testes e negociar uma boa contratação. Como eu tinha falado agora há pouco, gente, né? Coisas para você refletir também para a sua vida, que essas ferramentas virtuais, elas vão aparecendo, vão atrapalhando, por um lado, a vida de muitas pessoas, mas você tem como também, de repente, tirar proveito dessa situação, abrindo uma agência para você. Então, se você está focando a sua vida nessa área de recursos humanos, essa área de recrutamento, seleção, né, ou mesmo essas áreas de treinamento, gente, tudo isso são oportunidades para você, uma hora, abrir uma agência para você. E, às vezes, é muito mais fácil do que você pensa. Tem muito aluno aí que, às vezes, eu paro para conversar, vem tirar dúvida, e aí eu percebo que na cabeça do aluno, não, professor, ele fala comigo.
Professor, não, é para abrir uma agência, imagina, tem que ter 100 mil reais, 200 mil, quanto que fica, professor, para abrir uma agência? Gente, que 100 mil reais, que 200 mil reais. Para abrir uma agência, na verdade, você precisa do quê? Você precisa de uma salinha comercial. Então, muitos, às vezes, de vocês, às vezes, você não sabe. Mas, gente, eu tenho um amigo meu que ele aluga uma sala comercial no centro do Rio de Janeiro. Gente, ele me falou um dia o quanto que ele paga lá. Eu falei, você está brincando comigo. Coisa tipo assim, ele paga lá 600 de aluguel, mais 300 de condomínio, 900 reais. Tá, 800, 900 reais. Aluguel, mas condomínio, uma salinha comercial. É uma salinha pequenininha, mas para você iniciar um pequeno negócio, uma agência de recrutamento, você não precisa alugar um cômodo gigantesco, um andar inteiro de um condomínio, de uma prédio comercial. Não precisa ser um aluguel de 3 mil, 4 mil reais, não. Você consegue uma sala baratinho, tá? Para você começar a sua vida. Você precisa de um escritório, uma mesinha com computador, uma impressora, telefone, um celular com internet. Cria um site bacana. Se você não tiver conhecimento, você consegue ir por um preço muito bom. Hoje em dia as pessoas cobram barato para fazer um site bom. Faz um site maneiro, funcional, e você pode usar as próprias redes sociais para divulgar a sua empresa. Se você estudar um pouquinho aí, ó, tem esses livros, quer ver aqui, ó. Olha que 2 livros bacanas que eu tenho aqui, ó. Livros fantásticos. Muito bacanas, ó. Livro Facebook para Negócios. Facebook Marketing. São 2 livros, depois se vocês quiserem, eu mando lá no grupo, lá para vocês. Tem outros livros, só esse aqui não. Tem diversos livros aí no mercado, e tem livros aí falando de Instagram, livros falando de outras redes sociais. A Angélica também é Rocha, eu sei, é mesmo, Angélica. É Rocha, minha parente também. Então, pessoal, tem essas redes sociais aí que você consegue, você cria a sua empresa, pequena, arruma um cômodozinho pequeno, um computador, com impressora, internet, faz um site bacana, faz uma fanpage no Facebook, cria o seu perfil no Instagram, no LinkedIn e vai começar a trabalhar. Sabe? Então, se essas tecnologias estão tirando oportunidade para você trabalhar nas empresas, quem sabe você pode encontrar uma excelente oportunidade de abrir um pequeno negócio para você. E, gente, e outra coisa importante, eu já dei aula há muitos anos de empreendedorismo. O que eu falava com os alunos? Gente, um monte dessas empresas que hoje você vê por aí, empresas grandes, elas começaram com um pequeno negócio, vai crescendo. E uma empresa começa já com 2 mil funcionários, não é assim que se constrói uma empresa. Deixa eu te contar um exemplo, só para você entender. Ó, essa empresa que eu trabalhei lá em Copacabana, hoje ela é a 4ª maior administradora do mercado. Olha, a 4ª maior administradora do mercado do Rio de Janeiro. Quando ela começou lá em 1970 e poucos, lá na época, lá, não era nenhuma administradora, o cara abriu um escritório. Ele abriu um escritório para fazer cobrança de cotas de condomínio. E aí, aqui ele começou fazendo cobrança de cota de condomínio. Daqui a pouco, um daqueles condomínios que ele estava fazendo a cobrança, o cara falou, ô, seu fulano, o senhor já faz a cobrança do nosso condomínio, o senhor trabalha muito bem, o senhor não quer administrar o nosso condomínio? Não. O cara falou, ué, eu nunca tinha pensado nisso não, mas eu posso tentar, né? Ele era advogado e tal. Começou administrando um condomínio, daqui a pouco apareceu outro. Oi, fulano, e sabendo que o senhor está administrando o condomínio do fulano, o senhor não quer administrar o meu também, não? Ah, quero. Pegou o segundo, 2 condomínios. Daí a pouco o terceiro, 4, quando viu o cara tá com 10 condomínios, o cara falou, opa, vou transformar esse escritório numa administradora de condomínio. Foi assim que essa empresa lá
Começou a vida, nem era administradora, começou um escritóriozinho, igual eu falei aqui, uma salinha com computador, com uma impressora. Na época na internet era um telefone fixo. E hoje é a 4ª maior empresa do mercado. Administra 700 condomínios. Sabe? Então, muita gente fica esperando a oportunidade. Ah, não, quando eu for abrir a minha agência, aí eu já quero abrir uma agência, já contratar 20 funcionários, agência. Ele vai morrer sem abrir a empresa dele. Está esperando dinheiro, 200 mil reais, para ele poder abrir uma mega empresa, e não é assim. Você começa com um negócio pequeno, seu custo bem reduzido mesmo, né? Começa trabalhando, vai correr e vai estudar vendas, vai estudar como arrumar cliente, vai estudar como usar essas ferramentas digitais. No Facebook, no YouTube hoje, você encontra uma tonelada de vídeos te ensinando a abrir o seu negócio, a divulgar o seu negócio online. Tem uma empresa lá de Belo Horizonte, gente, o site deles é fantástico, o canal no YouTube deles chama Rock Content. Escrevi o nome aqui para você ver, ó. Rock Content. É uma empresa, né? Eu não fico aqui fazendo propaganda das empresas que eu ganho, não ganho nada, não é um centavo. Querendo divulgar a empresa para os outros aí, não ganho nada, não. É porque eu gosto de divulgar o que é bom. Procure no Google, gente, eu tô com um troço errado na cabeça. No YouTube, Rock Content. Vai lá no YouTube e procura. Gente, tem vídeo lá, você não vai dar conta de ver o tanto de vídeo que tem. Eles publicam semanalmente um monte de vídeos dando dicas de como usar o Facebook para um negócio, como usar o Instagram para negócio, como divulgar a sua empresa na internet. E o custo é baixíssimo. Você abre um pequeno negócio hoje para você, consegue fazer uma divulgação muito boa usando essas redes sociais, não gastando nada. Não precisa ficar gastando, igual antigamente, tinha que colocar outdoor, esse troço é caríssimo. Fazer propaganda na televisão, que era uma fortuna. Eram só essas mega empresas que conseguiam divulgar. Sabe? Então, eu estou mostrando, e eu gosto de mostrar essas coisas e falar sobre isso, que é para fazer o aluno, né, pensar. Quem sabe ele pode, né, olhar uma oportunidade dessa no mercado e abrir um pequeno negócio voltado para isso. Essas ferramentas estão tomando o seu lugar no mercado, utiliza essas ferramentas, ué. Não é? Ó, além disso, serviços de emprego na web servem para investigar como está o mercado de trabalho. Para tanto, basta consultar as vagas que se encaixam em seu perfil, enviar o currículo e o e-mail e esperar resultados. Só que essa de ficar cadastrando o seu currículo em sites por aí afora é bom por um lado, né? Você se candidata a um monte de vagas, mas você está concorrendo com uma quantidade muito grande. E aí, de repente, o que o autor aqui falou, né, é sentar e esperar. De repente, você vai ficar esperando um bom tempo aí para aparecer uma oportunidade boa para você. A internet constitui uma poderosa ferramenta para as empresas e os candidatos se aproximarem, embora distante fisicamente. Os serviços online de recrutamento abrem as portas de muitas empresas e permitem eliminar etapas de provisão. Lembra aquilo que eu falei, né? Você fazer aquelas triagens todas lá que o RH fazia manualmente. Estes sites, essas ferramentas virtuais, eliminam aquele tipo de etapa. Ademais, permitem a montagem de bancos de talentos, ao se guardar currículos de candidatos, né, internos e externos. É a tecnologia a serviço da administração de recursos humanos. ARH, Administração de Recursos Humanos. O livro da FGV, ele fala algumas coisas bacanas também de redes sociais, ó, que a gente até também precisa refletir, ó. A utilização das redes sociais para fins de atração mudou significativamente a forma das organizações buscarem candidatos. Ao invés de esperar que eles procurem as organizações, a premissa é buscar candidatos utilizando as redes sociais para oferecer vagas e conhecê-los melhor, o que não consegue somente pela leitura de um currículo. Desta forma,
atinge não somente candidatos ativos, que estão em busca de empregos, mas também os passivos, que já estão trabalhando e estão quietos lá no canto deles. Seja aqueles que estão empregados, ou seja, aqueles que estão empregados que podem ser seduzidos por uma proposta atraente. Então, gente, olha aqui o que o autor está falando e que a gente precisa retirar alguma reflexão importante sobre isso. Ele está falando aqui que muitas empresas hoje, elas vão atrás de candidatos usando redes sociais. Sim, não tem o LinkedIn. O LinkedIn é o mais correto para isso. E aí, né, eu gosto muito, já andei falando isso muito para vocês, eu não me incomodo de repetir, não. Tome cuidado com o que você está postando nessas redes sociais. Muitos alunos ficam aí postando foto dele em churrasco, em praia, não sei o quê, e esquecem também de compartilhar materiais informativos, conteúdos úteis. Porque essas empresas hoje, elas estão constantemente olhando a sua rede social, sem você nem saber. A rede social é pública, não é? Então, procure compartilhar coisas relacionadas ao seu trabalho, coisas relacionadas ao seu mercado. Não tem problema você compartilhar sua foto lá no churrasco no fim de semana, depois que voltar dessa pandemia, né? Foi na praia, tá lá, tal, tira uma foto na praia, compartilhe e tal. Agora, compartilhe também com material útil, material relevante, que o recrutador, ao verificar sua rede social, vai lá no LinkedIn, vê que você está lá postando coisas bacanas, coisas sobre liderança, compartilha coisas sobre RH, compartilha coisas sobre marketing pessoal, tem uma boa impressão de você, aí vai procurar lá seu Facebook, vê que também lá no Facebook você posta coisas bacanas, tal, né? Tem uma boa impressão de você, não é? Teve uma aula que eu acho que eu falei bastante de LinkedIn já. O recrutador que utiliza a rede social como estratégia de aquisição e gerenciamento de talentos precisa estar comprometido em construir relacionamentos com as pessoas. É lógico que isso traz muito trabalho para a área de gestão de pessoas, mas tem empresas aí que elas estão investindo pesado nisso, sabe? Olha lá, ó, que tem uma parte aqui que fala, ó, corporações que já entenderam a importância das redes sociais para atrair candidatos, mantém uma equipe de recrutadores para se dedicar ao relacionamento com potenciais candidatos. A utilização das redes sociais para conhecer e pré-selecionar candidatos é bem controversa. Existem, quer ver, eu vou falar aqui agora, ó, o que o cara lá falou no livro da FGV. Existem uma corrente de recrutadores que falam uma coisa um pouco diferente sobre essa questão de recrutar candidato, de vasculhar a vida das pessoas na internet, mas tem os dois lados. Olha o que eles estão falando aqui, ó. Há uma corrente de recrutadores que defende a ideia do uso das redes sociais para pré-selecionar os candidatos que estão concorrendo às vagas, argumentando que, ao se exporem, as pessoas sabem que estão dando publicidade às informações e imagens pessoais. Aqueles candidatos que não querem suas vidas pessoais, que não querem que suas vidas pessoais sejam expostas, tomarão maiores cuidados e utilizarão os recursos disponíveis nas mídias para proteger suas informações. Há, entretanto, aqueles que consideram que o uso que se faz desse tipo de informação deve passar pelo crivo, pelo consentimento do candidato. Nesse sentido, algumas empresas optam por deixar links optativos ao candidato nos formulários de currículos, dando a ele a liberdade de escolher se querem ou não deixar que a empresa acesse suas redes sociais. Então, há uma pequena controvérsia entre pessoas que uns dizem que é um pouco antiético a empresa ir na rede social do candidato para ver o que o camarada está fazendo, para ver coisas comportamentais da vida dele, para ver o que ele faz nos seus finais de semana. Então, tem uma corrente de pensamento que falam que é antiético a empresa fazer isso. E outra corrente que fala, olha só, a rede, até o próprio nome já diz, é rede social. Quando você cria lá um perfil
no Facebook, quando você cria um perfil no Instagram, cria um perfil no LinkedIn, é exatamente para as pessoas conhecerem sobre a sua vida. É uma rede social. Quem não quiser, tem ferramentas. Tem lá no Facebook, nessas redes, tem ferramenta de você deixar ela oculta para outros tipos de pessoas. Só os seus amigos poderão ver a sua vida. Então, se você não quer dar publicidade à sua vida, que tome as devidas providências. Agora, nada disso, alguém pode falar que é ilegal, né? Ah, não é legal, não. Não é ilegal. Pode ser um pouco antiético. Se eu estou recrutando candidatos, eu ir lá no Facebook para ver o que o cara fala. Pode ser até um pouquinho antiético. Gente, agora, você não faria também, não? Quando você estiver do lado de cá, contratando pessoas, você é da área de recursos humanos, profissionais mandaram currículos, se candidataram, né? Você fez as primeiras entrevistas, já conheceu os candidatos. Nada mais correto do que a fazer do que você ir lá também conhecer um pouquinho da vida pessoal das pessoas, né? É uma rede social. Você não está invadindo a privacidade da pessoa, é a rede social, né? Se você achar lá o Facebook da pessoa, você não vai lá dar uma olhadinha para ver o que o camarada faz. Então, gente, as empresas fazem, sabe? Você gostando ou não, as empresas fazem. Tá? Porque a empresa está dando oportunidade para você, a gente, ela precisa saber realmente quem que ela está botando dentro da empresa. Então, é por isso que eu peço, gente, tomem cuidado. Eu conheço gente por aí afora que eu vejo o Facebook da pessoa, eu falo, meu Deus do céu, o que essa pessoa tem na cabeça? Ela só posta foto dela no barzinho bebendo cerveja. Só. Igual eu falo, não tem problema, de vez em quando. Não há problema, né? Você, num dia normal aí, fora a pandemia, tá? Se reuniu com os amigos, fez um churrasquinho, postar lá sua foto no churrasquinho, não tem problema, de vez em quando. Agora, segunda, o camarada tá o tempo todo dele só lá no boteco, bebendo chopp. Vai. Qual a impressão que a empresa vai ter de um candidato desse? E outras coisas, gente, que aí, assim, eu sou radicalmente contra a pessoa fazer. Eu já vi pessoas postar foto com arma. Gente, onde o cara tá com a cabeça de postar foto em determinadas situações, que aí que o camarada foi lá no seu Facebook, viu uma foto dessa lá, acabou. Não é? Então, tomem cuidado com o que você está postando. Essas redes são sociais, as pessoas vão vir atrás. Isso vai mostrar quem é você realmente. Algumas organizações dispõem vídeos curtos na internet com a finalidade principal de oferecer uma visão de como é trabalhar na empresa, bem como das oportunidades de trabalho. As empresas, elas estão se divulgando também, usando as redes sociais, isso é muito bom. Você trabalha lá no RH da empresa, usar as redes sociais para mostrar uma boa imagem da empresa, para atrair candidatos. Então, empresas postam vídeos, postam materiais informativos, estão sempre postando coisas para atrair a atenção de bons candidatos, para fazer com que bons candidatos se interessem pelas vagas que a empresa está recrutando, está oferecendo, né? Elas permitem que os candidatos potenciais, perceberem o ambiente de trabalho e sentirem o clima da organização a partir de depoimentos de funcionários e gestores que ali trabalham, para chamar a atenção mesmo de candidatos. Com o desenvolvimento das novas tecnologias da internet e do telefone móvel, esses vídeos podem ser assistidos por qualquer pessoa em qualquer lugar, podem ser colocados em sites corporativos ou em sites populares como o YouTube, fanpage da empresa. Então, isso é muito bom que a empresa faça esse tipo de ação. E, por fim, o LinkedIn. Eu não me lembro mais, para a gente poder mudar de assunto. Eu acho que teve uma aula aí que aliás, eu ia falar, não cheguei a falar sobre LinkedIn, não foi? Por favor, só me ajudem aí a lembrar. Angélica, Thaís, eu acho que eu já tinha chegado nesse momento. A professora, você na aula passada começou no LinkedIn.
Comecei daí. Ah, então tá. Uhum. Era isso. Era para me ter ido na aula até aí para começar no LinkedIn. Aí eu assisti o vídeo da outra turma e fiz confusão. Tinha uma outra turma minha, que é a turma de amanhã, ela tinha parado aí. Eu ia dar sequência aí, eu fiz essa confusão. Então, vocês me perdoem por essa pequena confusão que eu fiz, que aí agora, o que nós vamos fazer? Agora sim, da agora para frente, a gente vai dar sequência, porque aí, na aula passada, eu já falei dessa parte da seleção. Na aula passada eu falei de entrevista de emprego, postura do avaliador, né, durante a entrevista, isso aqui, então eu já falei. Eu tinha ido até aqui, ó, alguns aspectos a serem observados, os aspectos verbais e aspectos não verbais. E aí, o próximo assunto agora, para a gente dar sequência, é que vem agora essas perguntas tradicionais que são feitas na entrevista de emprego. Mas aí, então, gente, aí agora eu peço novamente a compreensão de vocês. Né? Senão eu vou começar o assunto agora e daqui a pouco eu vou parar a aula e interrompe. Eu prefiro parar por aqui. Na próxima aula, então, enfim, quem está ansioso para falar sobre essas perguntas tradicionais que são feitas nas entrevistas, próxima aula eu começo daqui, porque é muita coisa. Olha lá, são 21, se eu não me engano, 21 perguntas, das mais tradicionais, não são as únicas, são as mais tradicionais. E aí, a gente ainda fala prós e contras da entrevista de seleção, e aí eu falo também sobre dinâmica de grupo. Então, eu deixo esse assunto todo esse assunto, é o final dessa unidade aí para a gente falar. Professor? Sim, quem tiver pergunta pode fazer. Uma dúvida, a gente não vai ter a PS? Ah, vai sim. Foi bom você me lembrar. Porque a prova já é na próxima semana, né? Não, prova... A gente ainda tem mais, se eu não me engano, 3 aulas. Não, foi adiantado, se eu não me engano, dia 29. Não, mas vão ter mais 3 aulas. Não é que a semana que vem vocês vão fazer a prova e acabou as aulas, não. A gente tem 3 aulas. O professor foi autorizado a liberar a prova, caso ele queira, a partir do dia 29. Mas nós ainda vamos ter a aula do dia 28, vão ter aula do dia 4, vão ter aula do dia 11. Você está entendendo? Não quer dizer que a semana que vem eu já vou liberar a prova e acabar as aulas, não. A gente ainda tem 3 aulas. Então, professor, pode liberar, então. Pode falar. Pode liberar, então, o professor tem a opção de liberar a prova antes, mas a entrega só lá no mês que vem, né? Na semana de prova. A semana de prova vai estar. Semana de prova... Se eu não me engano, a nossa, eu acho que é dia 17. Se eu não me engano, lá em junho, é de 15 a 19. De 12 a 19 de junho, a semana de prova. Então, nossa é dia 18, então. Ou seja, vocês vão me entregar a prova dia 18. 18 e o senhor vai liberar dia 4, né? Oi? E o senhor vai liberar a prova dia 4. Eu libero a prova dia 4. Mas no dia 4 ainda assim vai ter matéria? Matéria. A gente finalizar, encerrar a matéria. Mas aí vai finalizar no dia 4. Para no dia 11 você não ter mais matéria e a gente já poder estar fazendo a prova. Vamos ver como é que vai ser. O ambiente está escrito que são 2 semanas para fazer a prova. Entregar. É meio estranho. Não, mas olha só, veja a mesma coisa. A faculdade, nós fizemos uma reunião de professores terça-feira. Então, a coordenação falou o seguinte: o professor que quiser, já pode, se ele quiser antecipar a prova, ele já pode liberar a prova para o aluno a partir do dia 19, do dia 29. Você está entendendo? Mas aí, nas outras semanas aqui, ele ainda continua encerrando a matéria, até onde ele precisar. A entrega da prova, por exemplo, no nosso caso, a entrega da prova é dia 18. Eu tenho até o dia 11 ainda para eu poder encerrar a matéria com vocês. Nós estamos no dia 21 do 5 ainda. Entendi. Então, professor, o único que falou isso. Meus outros professores... No dia 29 aqui eu vou liberar a prova para vocês e encerrou o semestre. Pronto. Não. Eu posso, se eu quiser, mas se eu quiser também, eu posso liberar a prova lá no dia 4, ó.
4 aqui eu libero a prova para você, e no dia 11 eu ainda estou encerrando a matéria com vocês aqui, acabando de falar sobre a prova, encerrando a matéria, e você me entrega... Como é que nós vamos fazer Oi? toda a prova? Como é que a gente vai fazer toda a prova se ainda vai ter matéria para dar? Esse que é o meu questionamento, entendeu? Encerrando a matéria. Vou estar encerrando a matéria. Posso, por exemplo, ter O senhor questões... falou que vai estar encerrando no dia 11, vai liberar no dia 4. O senhor entendeu? Eu não sei se eu vou liberar dia 4. Eu não sei. O senhor não sabe, é porque no ambiente do aluno está escrito que os professores vão liberar a prova com 2 semanas de antecedência. E não somente mais com 1 semana só. É o que está escrito no ambiente para gente. Entendeu? Falei, olha só, eu tive uma reunião essa semana com a coordenação, e é na reunião que foi passado que a partir do dia 29, o professor já pode disponibilizar a prova para o aluno. Não foi o que foi passado para mim, que chegar no dia 29 eu tenho que liberar a prova para o aluno. Foi isso. Então, A partir do dia 29, eu já estou liberado para liberar a prova para o aluno já ir fazendo. Então, tem questões que nós já falamos das questões. Então, se eu quiser, por exemplo, então eu ainda vou elaborar a prova, eu ainda nem elaborei minha prova. Eu não gosto de ficar tendo retrabalho. A minha reunião com a coordenação para definir sobre a prova foi terça-feira. Eu não tinha ainda nem pensado na prova, porque senão eu fico me antecipando e fazendo a prova, aí depois eu tenho a reunião, a coordenação fala, não, a prova vai ser de outro jeito. Eu perdi o trabalho todo de elaborar a prova. É trabalhoso. Então, aí terça-feira é que a faculdade definiu. A prova vai ser naqueles mesmos moldes da A1. Tá? Relativa à matéria toda. Você está entendendo? Então, eu vou elaborar esse final de semana agora, é que eu vou parar para elaborar a prova. Então, eu vou te pedir para aguardar até a semana que vem. Semana que vem eu já tenho definido já a prova, como é que vai ser, e aí a gente define esse resto aí, como é que vai ser. Entendeu? Eu entendi, professor. É porque o que está documentado para a gente não é que vocês podem liberar ou não. Está escrito para a gente que vocês vão liberar. Porque uma reunião foi terça-feira, eu confesso que eu ainda não vi lá o que está no ambiente. Bateram entre professores e os alunos, mas tudo bem, obrigada. Tá bom? Semana que vem eu defino isso direitinho com vocês. Tá bom? Gente, alguém mais alguma dúvida a mais? Não. Professor, você ia falar da PS, que a Carol perguntou. Pois é, então, aí eu não sabia, terça-feira que teve a reunião, eu não sabia o que ia ficar definido. Tá entendendo? Então, esse final de semana agora é que eu vou parar, vou definir, que eu sei lá, mas de repente, na reunião de terça-feira, vai que a faculdade vira para o professor e fala, ó, nós tivemos uma informação que a partir de junho vai estar liberado para a gente voltar às aulas na sala. Então, vai ser uma APS lá na sala. Eu não sabia. Então, agora é que definiu que vai ser tudo nos mesmos moldes da primeira prova. O professor vai dar uma APS para o aluno e vai dar a prova a partir do dia 29. Parará. Então, aí agora que foi essa semana que foi definido. Então, sábado e domingo agora, eu vou desenvolver a APS, vou desenvolver a prova. E aí eu comunico com vocês. Tá bom? Tá bom, ok. Então tá jóia, pessoal. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, eu ainda fico aqui ainda para esclarecer qualquer ponto, qualquer dúvida que tenha. Se não, pessoal, tá todo mundo liberado aí. Ah, tá bom, então. Tá bom, professor. Obrigada, tá? Nada. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.